Como diria Ciro Gomes na eleição de 2018, a democracia é uma delícia, mas tem seus custos. Bom, nessa semana, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram 12 resoluções que vão reger as eleições deste ano, no dia 6 de outubro. As regras falam sobre calendário eleitoral, sobre o cronograma aí do cadastro biométrico, né, dos dedinhos, os atos gerais do processo eleitoral, pesquisa eleitoral e várias outras coisas que você pode conferir na mídia profissional, que a gente não vai perder esse tempo aqui. O que a gente quer focar é outra coisa, que é o que é interessante ser discutido. Na verdade, duas coisas. A primeira delas é que foram criadas normas sobre o uso da inteligência artificial. Já era um grande debate. Interessante. E qual foi a segunda coisa, Gabriel? A segunda coisa é que, num esforço sobre-humano para causar um mal-estar entre os poderes, o TSE de Alexandre de Moraes utilizou trechos na íntegra do PL das fake news, que foi retirado de pauta no passado por não ter apoio no Congresso para compor parte dessas normas. Vamos lá, vou repetir para ver se fica claro para todo mundo, tá? Trechos de um projeto de lei rejeitado pelos parlamentares eleitos do Congresso Nacional foram integralmente utilizados na resolução de uma norma eleitoral que não passa por votação. E mais grave do que isso, de acordo com alguns jornalistas, os trechos são exatamente aqueles sugeridos no PL das fake news pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Então ele não conseguiu a aprovação e ele pegou e falou, não, eu vou fazer sim. Basicamente é isso. A gente tipo, ainda não a bola tem... é minha, a gente vai sim, beijo, tchau. A gente ainda não tem acesso ao texto na íntegra, mas a imprensa profissional que já acessou esse documento indica que tem os mesmos trechos que o Xandão sugeriu no PL das fake news, agora entram em vigor a partir de uma resolução do TSE que não passa por votação, que ninguém escolhe nada. Mais uma vez, o Supremo aí avançando um pouquinho na linha do legislativo, mas né? O que ele queria é bom, é ruim? Então, vamos lá. O que o Alexandre incluiu nessas resoluções e que também estava no PL das fake news, que é importante a gente saber. O tribunal define orientações a juízes para remoção de conteúdos que apresentem fake news e a responsabilização das plataformas que não acatarem as resoluções da justiça em tempo hábil. E aí a discussão no Congresso era o que é tempo hábil. Exatamente. Né? Como que você define se a plataforma agiu de fato de má fé ou não. Um conceito muito amplo. E a outra questão é que o TSE ainda quer proibir que as plataformas vendam qualquer modalidade de impulsionamento de conteúdo que veicule fato sabidamente inverídico ou gravemente descontextualizado que atinja a integridade eleitoral. Tá. Blá, 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 blá. Basicamente é responsabilizar as plataformas pelo uso indevido delas próprias. O maravilhoso é que a gente não tem nem legislação no Brasil isso. para dar conta de plataformas digitais, nem nada. Então, traduzindo em miúdos, o que o Xandão não conseguiu aprovar no Congresso, ele pegou e plantou no TSE, colocou lá e agora é uma regra eleitoral. É isso, basicamente. Isso é uma crítica recorrente. Inclusive falam, enfim, eu peguei o relato de um colega não, porque ele é advogado e a gente aqui não, só opinador. Mas que é um reflexo também de boa parte do judiciário, de que você tem, por exemplo, às vezes portarias ou às vezes resoluções que são aplicadas como força de lei, mas que não são leis e que não passam pelo Congresso. Na divisão lá que Montesquieu fez dos três poderes, rolou. Teve muita coisa que estava overlapping ainda, que estava uma em cima da outra e... Paulo escreveu, o TSE tem função administrativa além da função jurisdicional. Isso foi estipulado pelo Congresso. Eu não sei, talvez não seja uma afronta ao legislativo. Não, o Paulo não está errado. O que o TSE fez não é ilegal e não é invasão de competência. A invasão de competência ela é subjetiva nesses pontos em que o Moraes transforma uma tentativa de projeto de lei numa resolução. Quer dizer, o caminho natural para isso, e o próprio Moraes sabe disso, era o Congresso. Senão não tinham proposto primeiro o PL das fake news antes de transformar essas questões em normas. Sim. Né? A impressão que fica é que você tem o mesmo resultado das duas coisas, mas um caminho difícil e um caminho fácil que... Exatamente.
Passa por muito menos discussão. Um mais republicano do que o outro, né? Como a gente exatamente. gosta de dizer aqui. Agora, nas eleições municipais, ele segue à frente do TSE? Xandão Porque no presidencial ele tava, né? do TSE, acho que até outubro ou Eu novembro não sei desse a ano, data se eu não me engano. O especificamente. Pedro Mas, vai mas olhar. tem que trocar a cadeira. É, na hora. claro, que é pra mas aí ser é muito mais fácil. Por que não? difícil. Senão isso aqui era Estocolmo, né? E ainda tem a questão da inteligência artificial, né? Isso, eu que peguei- era a grande preocupação. de Peguei todo mundo. 2 resoluções, acho que fazem mais sentido da gente debater Tá. aqui. De novo, gente, tá tudo... Se você pesquisar normas TSE, você vai achar a lista e tal, mas aqui no Rivo News a gente gosta de chamar a atenção porque de fato importa. Lógico. Então eu peguei 2 que eu achei mais relevantes. A inteligência artificial terá que ter divulgação explícita e destacada. Então, assim, não está Sim. proibido. Pode usar, mas tem que indicar. Que nem a hashtag publi nas redes exatamente. sociais. Você tem que indicar que está usando o AI. A gente, no Rivo Shots dessa semana, a gente usou uma imagem produzida por inteligência artificial, pelo Exatamente. Midjourney. A gente escreveu lá, Uhum. feito pelo Midjourney. A corte também proibiu simulações que sugiram ao eleitor que ele está em comunicação direta com o candidato. Sim. E também proibiu o uso de deepfake, ainda bem, né? Isso aí a gente não Sim. Era o precisa mínimo, nem né? discutir. Agora, o que mais me chamou a atenção, e eu quero saber como os nossos amigos da imprensa profissional vão lidar com isso, é que as lives agora passam a ser consideradas atos de campanha e os vídeos não poderão ser retransmitidos por emissoras de TV, rádio ou canais digitais. Ou seja, se você falar algum absurdo, Na live, live- você não vai ver na TV. Tá. mas pode ser comentado, não pode ser transmitido. Isso. Não vai poder cortar o trecho e Exatamente, botar no ar. porque vai ser encarado como propaganda eleitoral. Entendi. É polêmico. E showmício também não pode mais, né? Showmício não pode mais. Isso Os ficou artistas determinado. podem falar. Tem direito de expressar a sua opinião política, mas eles não podem receber absolutamente nada por isso e não podem fazer isso em eventos que tenham sido patrocinados. Sim. Então, por exemplo... Se fizer na encolha... Não, mas assim, você pode até chamar o artista para cantar no teu diretório, mas ele não vai poder mencionar a tua candidatura, não vai Isso. poder ter Falar, propaganda votem no fulano. É isso. Não. Agora, um comentário bem leigo que eu vou fazer, incluindo uma pergunta. Não incluíram nada sobre pesquisas eleitorais, que foi o grande Tem um calcanhar ponto. de Aquiles na presidencial, que foi Tem um ponto aquela sobre baixaria Tem que um a gente ponto viu. Sim, eu vou pegar Lula e aqui Bolsonaro. e a gente já fala. Enquanto Você você achou? pega, eu achei aqui, o Alexandre de Moraes ele vai na presidência do TSE até junho desse ano, até junho de 2020. Então as municipais já então não vão até ser. o prazo de entrada nas Isso. eleições, né? E aí quem deve assumir depois da saída do Alexandre de Moraes, e essa é a notícia, é o Nunes Marques como presidente do TSE e o André Mendonça como vice. E eles continuam na Se posição... os dois... Deve ser Os para dois. antiguidade, né? Deve ser para antiguidade. Não, os dois são os novos do Bolsonaro. Não, então, mas depois do Alexandre de Moraes, quem entrou? Não foram? Não, Ah, mesmo tá. foram os Ah, dois. tá, Eu não tá, sei se entendi. segue justamente Na É, sequência da antiguidade- antiguidade deles, Entendi. é. Mas é o que preocupa, né? Porque na próxima eleição nacional, quem vai estar lá são os dois que foram indicados pelo Bolsonaro. Não, seguindo a legislação, seguindo a Constituição, É, seguindo tá regras, tudo e vai estar certo. tudo certo. Preocupação para quem não é bolsonarista, né? É, exatamente. Então, a gente espera que isso siga adiante da melhor forma. Sim. Você conseguiu encontrar? Achei, ó. O que foi definido sobre pesquisas eleitorais? O controle judicial das pesquisas agora é do Ministério Público, não mais do TSE. Passa a exigir a apresentação de relatório completo de resultado da pesquisa que deve ser enviado. Permite pesquisas realizadas com recursos próprios. Tá. Isso é bem interessante. Então pode fazer uma pesquisa privada. Exatamente. Tá. Isso muda bastante o jogo, né? Mas é um problema, né? Não, é isso. É, muda é. muda Assim, o jogo porque O dinheiro é privado, mas supõe-se que a metodologia seja... idônea, né? A gente espera. Mas Tá. é isso. E a divulgação dos resultados também, né? Autoriza a suspensão da divulgação de resultados de pesquisas impugnadas e define o que são enquetes e como se diferem enquetes de pesquisas eleitorais. O que para a população, no fim das Não- contas, pouquíssimo importa. É. O que importa é que a gente vai ter 500 pesquisas privadas E vale a que vão se pena. espalhar pelo Zap. Sim. Até essa eleição, então, a gente não tinha muita preocupação
com a origem da pesquisa, porque eram os institutos de sempre, né? Que são confiáveis e são auditados. Exatamente, já são auditados e a gente já sabe mais ou menos quem acerta e quem não acerta. Exatamente, só que agora a gente, se a tia Cotinha da banca aqui da esquina quiser fazer uma pesquisa e tiver dinheiro para isso, ela pode fazer. Então, pessoal, vale se atentar bastante aí em quem é que está fazendo a pesquisa na hora de ler o resultado. Inclusive, o Paulo Andrade ele acrescentou aqui um detalhe, isso somado ao fato a essa lista do Gabriel, de o TSE ter decidido que as emissoras de comunicação são responsáveis pelo que os entrevistados falam ao vivo e que, por isso, a imprensa estaria grilada com o judiciário. Tenso, hein? Tá grilada, mas janta junto, Paulo. Fique tranquilo. Isso. E tem também, a gente espera também que isso incentive uma prática nova, que já vinha sendo discutida há muito tempo, que é da checagem ao vivo, né? De você, pelo menos, conseguir corrigir a informação no momento em que ela está sendo veiculada. Algumas vezes é possível. Algumas sim, e as tentativas que foram feitas repercutem mal depois, né? Porque você tem uma sabatina do Bolsonaro, do Lula, no Jornal Nacional, e aí você depois consegue comparar a forma de tratamento dos dois, quantas vezes o Bonner interrompeu. Exatamente, um interrompeu o outro. Isso. Assim, a gente também precisa amadurecer a forma como a gente transmite essa informação e como as pessoas percebem isso através da educação midiática que elas tiveram. Informação é o grande ativo. Como é que você organiza isso o grande ponto disso tudo, porque as pessoas vão se formar pelos meios que elas sempre se informam. E a maior parte deles, infelizmente, inclusive segundo uma última pesquisa, é rede social. Então, por isso que a gente está aqui tentando explicar sempre para vocês da melhor forma, com o máximo de apuração e credibilidade que a gente consegue, para que vocês fiquem bem informados, né?